Olá meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior, a paz do Senhor a todos. Eu quero agradecer cada um de vocês que tem me acompanhado aqui todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. E eu quero dizer para vocês uma coisa, irmãos, eu estava orando agora mesmo aqui no quarto e pedindo a Deus que me desse uma palavra e eu comecei a sentir muito a presença de Deus e eu comecei a me lembrar do quanto Deus já cuidou de mim no passado, do quanto Ele tem cuidado hoje. Tudo que acontece, irmãos, na nossa vida tem um propósito. Você que tem passado por lutas hoje e você não encontra uma saída, eu quero te dizer uma coisa que nós vamos confirmar isso na palavra hoje. Deus não é pego de surpresa. Nada do que acontece com você, nada do que já aconteceu, fugiu aos olhos do Senhor. Amém? Nós vamos meditar numa passagem que é muito conhecida a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes, em que Jesus fez um milagre maravilhoso, mas não só isso, Ele trouxe lições que nós vamos trazer para a nossa vida hoje, tá bom? E eu estava aqui meditando, orando, e Deus me fez lembrar do quanto Ele precisa que nós voltemos totalmente o nosso coração, os nossos olhos para o Senhor. Não adianta nós orarmos de qualquer forma, nós temos que orar de coração. A Bíblia diz que quando nós buscarmos Deus de todo o nosso coração, nós o encontraremos. E tem uma passagem que fala de Moisés, que Moisés ele já estava foragido, e ele acabou matando um egípcio. Eu acredito que talvez você conheça essa história. E ele ficou 40 anos, irmãos, naquele deserto. Eu acredito que ali o seu sentimento era de frustração, porque parecia que os planos de Deus tinham se frustrado, porque Deus tinha tocado no coração dele para ajudar o seu povo, os hebreus. Só que os hebreus eram escravos no Egito e os hebreus não queriam nem ajuda de ninguém, porque eles estavam com aquela mentalidade de escravo. Então, uma vez Moisés tentou separar o abrigo de dois irmãos e eles reclamaram com Moisés, não queriam ajuda. E Moisés também, ele via o sofrimento do seu povo, mas ele se sentia incapaz de ajudá-los, porque ele estava do lado de Faraó. Ele foi criado como, talvez, muitos acreditam que ele seria o sucessor ali do Egito, ele seria o próximo Faraó. Então Moisés não tinha o que fazer pelo seu povo, a não ser ver o sofrimento deles. E foi naquele momento que ele viu um soldado egípcio castigando um hebreu e ele quis defender o hebreu. E foi ali que aquele homem morreu. Moisés acabou matando aquele homem, talvez por legítima defesa, mas a verdade é, Moisés fugiu para o deserto e ele se sentiu ali durante 40 anos que a sua história talvez tivesse tomado um rumo que Deus não poderia reverter. Mas a Bíblia diz que um dia Deus teve misericórdia e Deus viu o sofrimento do seu povo lá no deserto, aliás, lá na terra do Egito, e Deus ele se compadeceu do seu povo e ele levantou Moisés, justamente aquele homem que parecia que nada de bom poderia acontecer com ele. Assim também vai acontecer com você, porque se você acredita que você não é nada, que você é incapaz, que você não é impotente, você não tem forças, você é um alvo do Senhor. Amém? E a Bíblia diz que então, como que Deus chamou a atenção de Moisés? Ele fez uma sarça pegar fogo. A sarça é um espinheiro que tem nos desertos e é muito comum uma sarça pegar fogo durante o calor. Mas o que Moisés se assustou é que quando ele olhou para aquela sarça, ele viu que ela não se queimava. E aquilo foi um milagre. E a Bíblia diz que Moisés ele voltou todo o seu olhar para aquela sarça. E naquele momento, irmãos, foi que Deus falou com Moisés. Então Deus precisa que a gente volte todo o nosso coração para o Senhor, porque é nesse momento que Deus vai falar conosco. E se nós não voltarmos a nossa atenção para Deus, se nós estivermos distraídos com as coisas, parece que nós não somos transformados por Deus, porque é nessa hora que Deus ele quer ver se nós estamos buscando a Ele de todo o coração ou não. Amém? E eu quero ler para vocês uma passagem que está lá em João capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 13, que fala sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes. Então preste muita atenção, porque no final nós vamos orar juntos, tá bom? Olha o que está escrito. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes.
Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui. Olha o que Jesus ele perguntou para Filipe. Filipe, você está vendo essa multidão aí, todos me acompanhando, com certeza eles estão com fome. Então, o que nós vamos comprar para esse povo? O que nós vamos dar para esse povo comer? E aí a Bíblia diz que Jesus fez essa pergunta somente para colocar Filipe à prova, porque Jesus ele já sabia o que iria fazer. Você que está me ouvindo aí, deixa eu te dizer uma coisa. Você não sabe como resolver a sua vida. Você está cheio de problemas, cheio de situações que parecem que não tem saída, são pendências na sua vida que te deixam triste, desanimado. Afinal, todos nós passamos por momentos difíceis. Não pense que para mim é mais fácil do que para você. É lógico, tem pessoas que sofrem mais que as outras, mas todo ser humano passa por lutas. O rico, o pobre, a pessoa que tem muitas condições, que tem muita sabedoria, a pessoa que às vezes não tem conhecimento, todos sofrem de várias maneiras, porque neste mundo nós teremos aflições, mas Jesus disse: tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então, tudo que nós passamos hoje, Jesus já passou por isso e de forma muito mais difícil, porque Jesus foi tentado em todas as coisas. Então, irmãos, aqui está dizendo que a multidão estava atrás de Cristo e com certeza elas estavam com fome. E Jesus perguntou para Filipe só para ver qual era a fé do Filipe, se Filipe realmente acreditava que Jesus iria suprir aquele povo, porque Jesus já tinha feito muitos milagres, mas faltava os discípulos acreditarem que Jesus podia fazer hoje, amanhã e sempre, que Jesus é o mesmo, amém? Então, Jesus já sabia o que iria fazer, e é isso que eu quero te dizer hoje. Esse problema seu, Jesus já sabe como você vai resolver esse problema, Ele já sabe como você vai sair dessa situação. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então Deus é um Deus de livramentos, irmãos. Deus dá livramentos na nossa vida. E o problema que hoje te aflige, talvez amanhã já não vai te afligir mais, porque Deus vai te dar o livramento. Amém? Então, essa é a primeira lição que você precisa tirar hoje. Jesus já tem em mente o que Ele vai fazer na sua vida, mas para isso você precisa perseverar. Ele está sondando o seu coração. A Bíblia diz que Jesus perguntou a Filipe somente para colocá-lo à prova. Irmãos, tem uma coisa que a gente tem dificuldade de entender, é o seguinte: Deus ele precisa nos provar primeiro. O diabo ele dá tudo de mão beijada, mas Deus só nos dá depois de ter a nossa fé provada. Amém? Deus precisa provar a sua fé. A Bíblia diz que quando aquele povo que foi liberto por Moisés, eles atravessaram o Mar Vermelho, eles entraram num deserto. E nesse deserto, a Bíblia diz que Deus provou o que estava no coração deles. Quando eles sentiram fome, quando eles sentiram sede, Deus queria saber se realmente eles iriam buscá-lo de todo o coração, se eles iriam confiar em Deus. E infelizmente, por causa da incredulidade e da rebeldia, aquele povo pereceu no deserto. Meu irmão, o deserto não é o nosso lugar, não é a nossa morada, mas é um lugar de passagem. E as suas atitudes, aquilo que você faz, aquilo que você pensa, aquilo que você fala durante o deserto vai determinar quanto tempo você vai passar nele. Amém? Então vamos continuar aqui, que nós vemos que Jesus já sabia o que iria fazer, né, nesse milagre. Olha a continuação, João 6, versículo 7. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapazinho com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: mandem o povo se assentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães
de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Amém? Irmãos, aqui nós vemos que Jesus ele operou aquele milagre maravilhoso. E depois ele disse para os discípulos a seguinte ordem: juntem todos os cestos, eu não quero que nada seja desperdiçado. Meu irmão, nessa situação que você está passando, muitas vezes você acha que foi perda de tempo. Você acha que você está perdendo tempo nesse emprego, você acha que você está perdendo tempo em estar com essas pessoas à sua volta, nessa fase da sua vida, ou simplesmente por ter que esperar em Deus. Eu já me senti assim muitas vezes. Deus me fez esperar por longos e longos anos, né? Para mim foi longos e longos anos, mas durou aí uns 10 anos ao todo, que foi o momento da preparação, o momento quando Deus me chamou para ser pastor. E o tempo passou, tive várias experiências. Eu trabalhei como líder dos jovens na minha igreja por 7 anos. E para vocês terem noção, ia 2 jovens, às vezes ia 5, 10, ia pouquíssima gente me assistir, ouvia as minhas pregações. Mas em tudo aquilo Deus já estava trabalhando. Deus já falava no meu coração: acalme o teu coração, espere em mim, porque no tempo certo eu vou fazer. Meus irmãos, hoje eu consigo falar para milhares e milhares, milhões de pessoas. E eu entendo que tudo tem um propósito e tudo tem um tempo determinado por Deus. Amém? Então, foi naquele momento que Jesus operou um milagre, que ele falou: não quero que nada seja desperdiçado. Não vamos jogar nada fora, vamos pegar tudo. Da mesma forma, meu irmão, nesse momento em que você precisa de uma provisão, você precisa de uma resposta de Deus, o Senhor está te dizendo hoje: eu não desperdiço nada na sua vida. Tudo que você passou lá atrás, cada experiência, cada situação, mesmo que seja triste, decepcionante, cada lágrima que você desceu aí, nada foi desperdiçado por Deus. Amém? Deus está no controle da sua vida. Jesus te ama muito, você não tem ideia do que Ele pode fazer ainda. E talvez você fique esperando acontecer coisas grandiosas, mas às vezes o maior milagre que vai acontecer na sua vida é justamente esse: Ele te dar forças, Ele te dar uma fé sobrenatural, no qual as pessoas vão olhar para você e elas não vão entender da onde saiu tanta força daquela pessoa, da onde aquela pessoa consegue tirar tanto ânimo, tanta alegria. Meu irmão, isso é um milagre da multiplicação, é o milagre que Jesus faz na nossa vida. Ele faz do pouco ser maioria. Um com Deus, irmãos, é maioria. Então, é isso que eu quero orar por você agora, para você acalmar o seu coração, para você confiar que Deus está no controle e que nada vai ser desperdiçado na sua vida, nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Jesus, Ele quer fazer o milagre completo, e para isso você precisa manter firme a sua fé. Eu sei que não é fácil, mas com Jesus você vence qualquer desafio. Amém? Vamos orar então? Se você puder, feche os seus olhos e eu quero orar junto com você. Vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento tão especial, meu Deus. Nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra, meditando, Pai, nas Tuas promessas, e eu quero te agradecer pela Tua presença, que sempre nos acalma, Senhor. Quantos agora estão me ouvindo, Pai, e o coração está atribulado? Essa pessoa está com a vida toda bagunçada. A pessoa está, Senhor, sofrendo muito, meu Pai. Mas o Senhor é aquele que não desperdiça nada. Até mesmo as nossas lágrimas, a Tua palavra diz que o Senhor recolhe no Teu odre e que o Senhor se lembra de cada momento difícil em que passamos. Por isso eu te peço, Jesus, conforta os nossos corações e que o Senhor nos dê uma fé sobrenatural, essa fé que enxerga além das nossas circunstâncias, ela enxerga o invisível. Jesus, quando o Senhor viu aquela circunstância que era apavorante, o Senhor viu que aquelas pessoas estavam com fome, elas estavam com sede, elas precisavam se alimentar, mas o Senhor não enxergou somente aquilo, o Senhor já viu a provisão, porque Tu és Deus. Jesus, e Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus deste homem, desta mulher. Jesus, o Senhor já sabe o que o Senhor vai fazer nesse momento difícil. E agora eu te peço que o Senhor nos dê essa fé para suportar os problemas e que o Senhor nos dê coragem, ânimo para enfrentar os desafios, sempre esperando que o Senhor vai fazer o melhor por nós. Então, Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe a nossa vida, a nossa casa, que a gente saia daqui transformado, Pai, pelo Teu Espírito Santo, e que os problemas de hoje, amanhã, eles não venham existir mais,
porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Estou muito feliz aqui por ter orado com vocês. E eu desejo do fundo do meu coração que Deus complete a boa obra que começou na sua vida. Eu estou muito feliz por você todos os dias estar aqui comigo. Para mim é um motivo de muita alegria, é o que me ajuda, é o que me encoraja, porque o meu pagamento é esse, é saber que vocês estão sendo transformados pelo poder do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe. E agora eu quero pedir um favor, que você não se esqueça de compartilhar. Envie nos seus grupos de WhatsApp, envie para os seus amigos no Facebook. Lembre aí de 3, 5 pessoas. Vamos levar a mensagem do Evangelho adiante. Amém? Tem muita pessoa que está precisando ouvir uma palavra e você pode ser usado por Deus para abençoá-las. Deus abençoe. Um grande abraço, viu, gente? Fica com Deus.